um santo anjo que disse: transmita, pelo amor de Deus, transmita, está frio. A oração foi forte. Fui eu. Então, irmãos, olha, eu só estou aqui por duas palavras que você me disse. A igreja está precisando. Senhor, eu vou orar que pode falar isso. Meu Deus. A igreja está precisando, irmãos, urgente. Há uma necessidade de um reavivamento, né? E essa carta aí que nós estamos aprendendo, né? Jesus não encontrou em Sardes o que encontrou nas outras igrejas. Nas outras igrejas não tinha os nicolaítas, não tinha os balaíns, não tinha a profetisa Jezabel, mas Jesus encontrou uma coisa pior. Uma igreja pujante, uma igreja que aos olhos do mundo era uma igreja boa, era uma igreja conhecida, era uma igreja verdadeira, mas quando Jesus sonda o coração, Jesus percebe: morreu, está morto. E aí há uma necessidade, né? Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: conheço as tuas obras, você só tem o nome de quem está vivo, mas está morto. O homem vê a aparência, mas Jesus vê o coração, irmãos. Jesus vê o coração. Por isso a igreja de Sardes vivia uma aparência. E por isso que eu fiz a pergunta. Nós temos que olhar igreja como organismo, igreja como organização. E essa noite aqui, eu e você somos Sardes, individualmente. E essa pergunta que fica para mim e para você: será que eu e você não temos sido Sardes? Será que eu e você não temos mostrado para todo mundo que você é o cara, que você é a mina, que você é a mulher de Deus, que você é o homem de Deus, mas na verdade está morto? O cheiro de podre exala quando passamos por aí. Será que isso não está acontecendo? Você já se perguntou? Então isso é muito sério. A igreja era uma igreja que gozava de uma reputação na cidade. Era uma igreja que era bem conhecida, bem falada. Todo mundo falava da igreja. Uma igreja que trabalhava, uma igreja bem conhecida. Mas uma igreja que estava morta. Porque fazia para ser vista. Fazia e tudo que fazia para se aparecer. Fazia e tudo que fazia para ter autoconhecimento. Era uma igreja que, a semelhança de muitos, se sentia fortificada, se sentia inabalável, se sentia inatingível. Mas quando Jesus olha para essa igreja, quando Jesus sonda o coração dessa igreja, Jesus disse: morreu, está morta. Para as pessoas que só vê a aparência, parece que está boa, canta bem, prega bem, ensina bem, anda bem, faz tudo bem para os outros, mas para aquele que sonda o coração, ele percebeu que tinha morrido. E eu e você essa noite somos aí comparados aí com essa igreja de Sardes. E essa é a pergunta: será que eu e você não temos vivido só de aparências? E eu pedi misericórdia essa tarde a Deus: Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Está tão difícil, mas tão difícil, então me ajuda. Deus, irmãos, Ele vai para além das aparências, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a carcaça, o homem vê o estereótipo, mas Deus não. Por isso, 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18 diz: quanto mais, meus irmãos, não desfaleçam, ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o homem interior se renova a cada manhã. Por que, Paulo? Versículo 17 em diante: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que vemos, e sim para as coisas que não vemos. Por quê? Porque as coisas que vemos são passageiras, mas as coisas que não vemos são eternas. Deus vai para além das aparências. Há uma necessidade de um reavivamento no nosso meio.
Deus precisa realmente visitar a igreja como visitou a igreja de Sardes, sacudindo ela, trazendo a consciência, dizendo: ei, sai dessa zona de conforto. Tá bom para você e para as outras pessoas que estão mortas igual você, mas para mim não tá bom, disse Jesus. A igreja de Sardes parecia um cemitério espiritual. Ela não consegue influenciar o reino, só consegue influenciar as pessoas, né? Todos, a reputação como a igreja, todos olhavam para a igreja e achavam que a igreja era uma igreja florescente, uma igreja próspera, uma igreja pujante. Mas só fachada, só fachada. Então, vamos pegar essa palavra para nós. Então a gente tem que parar com essa mania de, quando ouvir uma palavra, pensar em alguém. Não, você é Sardes, eu sou, nós, essa palavra é para mim e para você hoje. Será que a semelhança de Sardes não estamos assim? Ao invés de um jardim florido, um cemitério podre, que por onde a gente passa só deixa cheiro de morte. Mas aquele que sonda o coração e a mente, ele viu que a igreja estava ruim, estava muito ruim. Olha o que o versículo 2 diz, veja comigo: ser vigilante e confirme os que ainda estão para morrer. Não é talvez, não é se, é vão morrer, porque vocês já morreram, e tem outros que estão na CTI, está na UTI, vai morrer, já era. E confirme os que estão para morrer, porque eu não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. As obras da igreja de Sardes eram linda, maravilhosa para todo mundo do Facebook, para todo mundo do WhatsApp, para todo mundo do Instagram, mas não era perfeita diante dos olhos de Deus. Eu quero te perguntar: como está você, Sardes? Será que as nossas obras estão perfeitas diante dos olhos de Deus? Ou será que tudo que fazemos para o outro, para as pessoas verem, para ter o nosso nome no hall? Não adianta, irmãos, não adianta. Muitas pessoas têm o nome no hall de membros, muitas pessoas estão há anos, há tempos, frequentando a casa do Senhor, mas estão mortos, literalmente. Precisamos, irmãos, de um avivamento urgente, reavivamento. A reputação da igreja de Sardes era entre as pessoas, mas ela não tinha uma reputação diante de Deus. A igreja tinha fama, mas não tinha vida. A igreja tinha polpa diante das pessoas, mas não tinha fervor diante de Deus. A igreja era exuberante diante dos olhos do homem, mas estava morta diante dos olhos de Deus. Morreu. Não adianta. A fama diante dos homens nem sempre trará glória diante dos olhos de Deus. Aquela igreja estava se transformando apenas e nada mais em um clube. Nada mais. E esse é um problema sério que nós estamos enfrentando, irmãos. Se os nossos irmãos do passado tivessem só o que nós estamos tendo nos dias atuais, fofoquinha, contendinha, essas coisas, eles estavam tranquilos. Nada, irmãos, absolutamente nada, irmãos. A igreja sempre terá problema. A igreja sempre terá esses incidentes, esses percalços. Sempre terá fofoqueiro na igreja. Sempre terá caluniadores na igreja. Sempre terá contendeiros na igreja.
Sabe por quê? Porque você está na igreja. E se você está na igreja, você é o problema da igreja. Eu sou o problema da igreja. Nós somos o problema da igreja. Porque a igreja, ela não é formada de anjos, é formada de seres humanos, falhos, fracos, pecadores e transgressores. Mas quando deixamos de servir a Jesus Cristo por causa de qualquer outro ser humano, nós estamos banalizando a graça de Deus. Graça barata. Não. Eu prefiro estar na igreja, irmãos, de verdade. Eu prefiro estar na igreja aonde há um monte de pessoas contendeiro, e que eu sei que é contendeiro e fofoqueiro, do que estar no meio de bajuladores. Porque a Bíblia nos exorta, Salomão disse: cuidado com os bajuladores, porque eles trilham você a um caminho de morte. Bajuladores. A igreja de Sardes estava assim. Primeiro, era uma igreja que vivia de aparência, e Jesus vai para além das aparências. Era uma igreja que se transformou em um cemitério espiritual, e era uma igreja que a reputação era muito boa diante dos homens, mas ela não tinha nenhum ponto diante de Deus. Versículo 2: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. As outras igrejas tinham perseguição, as outras igrejas tinham momento terrível, mas a igreja de Sardes não tinha Jezabel, não tinha Balaíns, não tinha Nicolaitas, mas o que mais tinha em Sardes era defunto. Isso tinha para dar com pau, tinha de balde, defunto. Tinha os que estavam mortos e tinha uma penca para morrer. Sabe mais ou menos esse esquema aí que a senhora falou, irmã Maria? Eu vou lá uma vez por mês, tá bom. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta, e deixa eu só afirmar isso. Não procure a igreja pensando em que alguém vai sentir falta de você, ou se alguém vai notar que você chegou. Isso deve ser uma das características da igreja, mas se isso não acontecer, não se preocupe, não se entristeça, porque aquele que anda no meio da igreja sabe que você está lá. Aquele que passeia no meio da igreja reconheceu a sua presença, sabe que você está vivo, sabe que você está pujante. Não espere absolutamente nada de um defunto. Não espere abraço de um defunto. Não espere aplausos de um defunto. Morreu, está morto. A fé da igreja de Sardes era só uma fé nominal. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus. O cristianismo era apenas nominal. Não tinha uma firmeza, sabe? Os membros da igreja de Sardes pertenciam a Cristo só de nome, mas não tinham vida com Deus. Não oravam, não jejuavam, não buscavam, não suplicavam, não viviam com Deus. Eram crentes somente dominicais. Não tinha contato com a palavra, e quando tinha, fazia como em muitas igrejas. Na hora da palavra vai no banheiro, né? Não sei o que acontece na hora da palavra, que baixa um espírito ruim, cara, que dá vontade de beber água, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de tudo, uma andação, sabe, o espírito de Caim, andarilho, para lá e para cá. Não tinha vida com Deus. Tinha fama de vivo, mas estava morto. E aí, eu quero terminar essa primeira parte aqui no versículo 2, ele dizendo: ser vigilante, e avisa os outros que estão para morrer, estão na CTI. Vai morrer, não é se e talvez, vai morrer. Avisa eles, porque as obras não foram achadas perfeitas.
diante de Deus. Essa carta é uma carta muito pesada, né, irmãos? Vai segurando o lombo aí, porque eu apanhei pra caramba também. É bom porque estica o nosso couro. A palavra de Deus tem uma função que é dupla. Ela consola os atribulados e ela atribula os consolados. A pessoa está lá muito tranquilão, o cara está tranquilão, a mulher está tranquilona, achando que é Zeca Pagodinho. Vai nessa, defunto. A palavra dá uma chacoalhada. Agora, a Bíblia nos ensina o quê? Que muitos, contendo comichões nos seus ouvidos, a palavra não vai descer. Vai só ouvir e vai continuar sendo a mesma porcaria que passou a vida inteira sendo. Não vai melhorar. Então que Deus possa ter misericórdia de mim e de você essa noite. Termino com aquela ilustração do pastor. Os crentes desanimou da igreja. Os crentes que ainda estava indo na CTI, estava para morrer, banalizou a fé também. E o pastor triste, bem triste, porque o pastor trabalhava muito, se dedicava muito na igreja, mas os crentes abandonou tudo e estava vivendo uma vida dissoluta, vinha quando queria. O pastor disse: morreu, a igreja está morta. Então ele mandou uma carta para todos os membros dizendo: ninguém falta domingo, porque domingo vai ser o sepultamento da igreja. O pastor então colocou um caixão na frente do altar, cercou com a corrente. Os irmãos chegaram, viu aquele caixão, disse: meu Deus, o que está acontecendo ali? Velório de quem? E o pastor teve a bela ideia. Ele começou então a pregar o seu sermão, falando sobre o que acontece com o esfriamento espiritual, falando qual é o salário do pecado, falando sobre o desânimo espiritual, falando sobre o que acontece com aqueles que banalizam a graça de Deus. Morre espiritualmente, morre na vida familiar, morre em todas as áreas, está morto. E aí então o pastor coloca o caixão e vamos então fazer o velório da igreja. O pastor termina de ministrar, então convida cada um dos membros para vir ver o defunto. Cada um saiu do seu lugar. Quando olhava para dentro do caixão, tomava um susto. Então, ai meu Deus. Outro vinha e olhava, ai meu Deus. O pastor teve a brilhante ideia de colocar um espelho dentro do caixão, para que cada defunto pudesse ter o privilégio de pelo menos uma vez na vida enxergá-lo dentro do caixão e orar, agradecendo que a morte física não tinha chegado, foi só um susto espiritual. E essa igreja de Sardes, irmãos, vai nos ensinar muito daqui para frente. Conheço as tuas obras, sei que alguns já morreram, outros estão para morrer, e eu não achei as obras de vocês perfeitas diante de Deus. Por isso a palavra que eu deixo para você hoje, igreja de Sardes, para mim, como igreja também de Sardes, porque eu tenho as minhas falhas e preciso muito melhorar e aprender com essa carta. Não perca tempo, que nós possamos abraçar a oportunidade que Jesus deu para a igreja de Sardes e que está dando para nós essa noite, quando disse: seja vigilante, abra seu olho, vigie, cuide-se, para que você não caia numa morte existencial, espiritual, e abandone a fé, como muitos já abandonaram. Curve a sua cabeça. Pai, graças te damos e te louvamos, Senhor. Nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor, em nome de Jesus.
Ó Deus, até aqui, Senhor, em todas essas igrejas da Ásia Menor, o Senhor tem nos ensinado coisas grandiosíssimas, ensinamentos maravilhosos e profundos para a nossa alma. A minha oração, Senhor, é que para os que aqui estão, e aqueles que de casa estão, e aonde quer que estão nesta hora ouvindo esta palavra, possa penetrar, Deus, nos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a sermos mais vigilantes, porque, Senhor, nós não queremos ser como a igreja de Sardes foi, uma igreja que era conhecida pelo mundo, era aplaudida pelo mundo, tinha o carisma do mundo, mas não era vista diante dos seus olhos. Uma igreja que tudo o que fazia, fazia para ser visto, fazia para ser reconhecido, mas não era vista e reconhecida por Ti. Não nos deixe ser assim, Senhor. Tem misericórdia de nós, olha para dentro de nós, nos ajude a melhorar. Deus, perdoa, Senhor, perdoa as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Deus, como disse o profeta, Senhor, lava-nos e ficaremos limpos. Não nos deixe transformar, Deus, a cruz de Cristo em nada. Não nos deixe banalizar a graça, Senhor, porque a graça é de graça, mas não foi barata, Senhor. Tem misericórdia de nós. Aplique esta palavra em nossos corações, Deus, e que nós possamos sair daqui essa noite melhor do que nós entramos.